Amém. Este culto é dedicado a Deus. Mas a gente não está preocupado com a religião, com a denominação, com a igreja a qual você faça parte. A gente está preocupado com o destino da alma de cada um. É por isso que nós temos, como a irmã Nilda falou, esse privilégio de vir aqui pregar a palavra do nosso Senhor Jesus. E a gente tenta, toda segunda-feira, né? Pelo menos tentar, a gente tem tentado. E eu estava meditando um pouquinho, né? Como já foi falado aqui, sobre as mortes que aconteceram, né? De pessoas queridas nossas, e eu estava refletindo um pouquinho sobre a vida, e lembrei de uma música secular e conhecida que diz o seguinte: quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. E a pergunta para mim, para nós, para você que está nos acompanhando é: você está sabendo viver? E eu separei aqui em ordem, né, algumas prioridades para que nós possamos viver. E eu enumerei aqui pelo menos cinco etapas. Depois do nosso nascimento, a gente precisa de quê? Primeiramente, de oxigênio, né? A gente sempre fala assim de alimento, não. Primeira coisa, a gente tem que respirar. Então a gente tem que ter oxigênio. Aí depois vem, segunda coisa, a água e o alimento. Porque sem o oxigênio a gente não vive. Depois, sem a água e o alimento, a gente não sobrevive. Aí vem a terceira etapa da nossa vida, que é viver com dignidade. Ou seja, eu já respiro, eu já me alimento, eu já bebo, né? Já me hidrato. Aí vem o viver com qualidade, que é eu ter um teto, tá? Eu ter roupas para vestir. Aí já faz parte de uma vida social. Faz parte do meu bem-estar ter um teto, ou buscar ter um teto. Aí depois de eu estar respirando, me alimentando, bebendo, tendo teto, tendo roupas para vestir, aí vem a vida com qualidade, ou seja, qualidade de vida. Aí o que eu faço? Eu respiro, eu como, eu bebo, eu moro, eu me visto, aí eu estudo, aí eu trabalho para me manter. Não é isso que acontece comigo e com você? Mas aí tem mais uma coisa que eu enumerei: viver com conforto. Ou seja, eu respiro, eu me alimento, eu bebo água, eu me hidrato, eu tenho teto, eu me visto, eu tenho uma qualidade de vida, eu estudo, eu trabalho, mas aí eu quero conforto. Aí é o tal do luxo, né? Aí eu coloco um ar-condicionado, que para muitos no verão que a gente passou já não é mais luxo, é necessidade, né? Já vai para outra etapa, para a etapa anterior. Mas aí eu preciso de um carro com direção hidráulica, eu preciso de uma TV, eu preciso de um smartphone. Isso são etapas ou conquistas que nós temos na nossa vida. Mas mesmo que eu esteja vivenciando tudo isso, respirando, comendo, bebendo, habitando, me vestindo, estudando, trabalhando, tendo algum conforto, eu tenho que entender que mesmo com isso tudo, um dia tudo vai acabar, porque existe um limite na nossa vida. Mesmo com todas essas etapas, embora alguns não consigam todas essas etapas, tanto para um quanto para outro, isso vai acabar. Salmos 89, versículo 48 diz o seguinte: que homem há que viva e não veja a morte, ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Vou repetir: que homem há que viva e não veja a morte, ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Nós não conhecemos ninguém com mais de 150 anos. Sabe por quê? Porque todo mundo nasce e morre. Mas por que existe esse limite da vida? Eu não poderia continuar com as minhas 5 etapas, né? Poderia? Poderia. Não poderia. Existe um limite. A palavra de Deus, Romanos
capítulo 6, versículo 23, diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o pagamento, o prêmio, o resultado do pecado é a morte. É esse limite que nós temos, que a gente não pode ultrapassar. A gente vai se encontrar com a morte em algum momento. Mas o presente de Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Não é somente a vida eterna. Eu tenho que entender que para eu ter essa vida eterna, que é o presente de Deus, tem que ser através de Cristo Jesus. Mas você pode estar pensando, mas você falou que foi por causa do pecado que a morte veio a existir. E é isso que a palavra de Deus fala. E você pode estar se perguntando o seguinte: o que é pecado, afinal de contas? Porque eu ouço um monte de gente dentro de igreja falando de pecado. Primeira coisa, pecado não é coisa apenas de religioso. Pecado não é coisa de religião. Pecado é o estado distorcido de todo ser humano sem Cristo. Um homem, como ser humano, ele teve a sua característica distorcida. A sua imagem e semelhança foi distorcida por causa do pecado. Pecado, ou pecar, melhor dizendo, é você errar o alvo. Lá no original a gente vai ter essa definição. A gente erra o alvo quando a gente peca. Como assim? A gente tem o alvo que é o nosso Deus. A gente tem o alvo que são os mandamentos do nosso Deus. E a gente quer se aproximar de Deus, quer ter comunhão com Deus, mas quando eu peco, eu erro esse alvo e vou para outro lugar. Isso é pecado. Pecado é tudo aquilo que te afasta de Deus. Pecado é tudo aquilo que me afasta de Deus. Pecar é me fazer errar o alvo que é Deus. Porque o ser humano ele tem um alvo, que é voltar para a comunhão íntima com Deus, que ele perdeu lá no começo, quando ele tentou andar por si mesmo. Pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Mas por que nós não cuidamos mais desse assunto chamado pecado durante a nossa vida, se ele é tão importante? Porque a gente fala pouco em pecado, esquecendo que é por causa dele que nós morremos. Mas a palavra de Deus explica lá em Marcos, no capítulo 4, versículo 18 e 19, quando Jesus fala uma parábola, faz uma analogia sobre semear sementes em solos diferentes. Diz assim o texto sagrado: outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações da vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando infrutífera. Deus está falando que algumas coisas nos tornam infrutíferos. Deus está falando que a ilusão que nós temos pela ansiar tão grandemente as riquezas, outras coisas e até as preocupações da vida, sufocam a palavra dele, que devia estar habitando no meu coração. E o inimigo das nossas almas sabe disso. E às vezes ele procura de várias maneiras nos afastar, fazendo com que coisas das mais diversas nos tirem da presença do Senhor ou nos façam pecar. O inimigo das nossas almas procura desviar a nossa atenção com várias coisas, e muitas das vezes é com uma coisa chamada entretenimento. E como nós temos entretenimento nos dias de hoje? Como é difícil a gente se concentrar na palavra de Deus, como é difícil nós orarmos, como é difícil nós cultuarmos, como é difícil a gente falar de Deus para as outras pessoas, e como é difícil a gente amar outras pessoas como Deus nos manda amar. E eu não estou dizendo que entretenimento é uma coisa ruim. Eu não estou falando que entretenimento é pecado. Eu não estou falando que entretenimento é uma coisa prejudicial. Não, mas a gente tem que ter equilíbrio. A gente precisa se divertir. A gente tem o direito de se descontrair. A gente tem que, às vezes, até arejar, A gente fala arejar a cabeça. Vou dar uma volta. É importante.
Mas isso não pode ser em excesso. Já ouviu aquela frase que tudo demais sobra? Entretenimento também. E às vezes o inimigo da nossa alma usa os entretenimentos da vida para nos fazer pecar ou nos afastar diretamente dos caminhos do Senhor. Nós temos que tomar cuidado, nós temos que ter equilíbrio, nós temos que ter bom senso. A gente tem que ter cuidado para a gente não errar o alvo, que é o Senhor Deus. A gente não pode perder o foco, que é a nossa comunhão com Deus, e deixar que entretenimento nos afastem deste caminho, que é o Senhor Jesus. A gente tem que ter muito cuidado. Se a gente procurar no dicionário, a palavra entretenimento vem de entreter. Aí eu separei aqui algumas definições, né? Que significa entreter? Significa prender. Para pensar e observa que a gente às vezes não pensa nisso. Isso passa desapercebido. Saber que entretenimento vem de entreter, que é o mesmo que prender, desviar a atenção, distrair, enganar com astúcia ou promessas, né? Iludir ou demorar com promessas e esperanças, etc. Retardar, impedir, deter o ímpeto. Às vezes nós temos aquela vontade de adorar a Deus, mas aí começa um jogo. Às vezes a gente tem vontade de adorar a Deus, mas aí, poxa, a novela é o último capítulo, eu tenho que assistir. Ah, mas eu tenho que orar a Deus porque eu estou passando por tal situação e eu sei que esse é o caminho, mas deixa eu jogar um pouco de videogame. Entreter, é tudo isso aqui. Também é suavizar, aliviar, divertir, recrear, como eu falei. Aquilo que nós precisamos. Não pode se tornar uma rotina. Não pode ser em excesso. Continuando nas suas definições, manter, sustentar, amparar. Tem esse lado bom também. Quando uma pessoa está necessitando de algum conforto, e nós procuramos o quê? Entretê-la. A gente procura tirar o pensamento dessa pessoa daquele problema, daquilo que está angustiando, e a gente usa do entretenimento, mas para o bem. Mas a gente tem que ter o cuidado para a gente não cair nessas outras definições que não são tão boas assim, né? Deter-se, ficar parado. Em suma, última definição, entreter significa perder tempo, segundo alguns dicionários. Eu só espero que você não esteja perdendo tempo na vida e deixando a vida passar, achando que o pecado não vai trazer a morte. E a morte chega para todos nós. A palavra de Deus diz que todos pecaram e todos estão destituídos, separados da glória de Deus. E por causa desse entretenimento que às vezes o inimigo da nossa alma usa, nós não damos tanto valor, nós não damos mais atenção para essa coisa que se chama pecado. Resumindo, nós não percebemos o que fazemos com o tempo que Deus dá para a gente em cada dia. As horas vão passando, o dia vai passando e a gente fica no Facebook, a gente fica no Twitter, né? Instagram, e fica nas redes sociais. E já foram feitas várias pesquisas e ficamos horas mexendo no celular, que também não é ruim por si mesmo. Ruim talvez seja o mau uso. A gente não pode deixar que nem isso atrapalhe a nossa comunhão com Deus. E nós não percebemos que os nossos dias estão passando. A gente não para pensar que a morte virá. Não sei quando, mas ela virá. E a gente tem que entender que aquele smartphone, ou aquele objeto, ou aquela roupa que eu tenho tanto ciúme, que não deixa ninguém mexer, quando eu morrer, até as pessoas que eu não conheço vão usar essas roupas, vão mexer nesse smartphone, vão mexer nesses objetos, eles vão usar. E por que a gente fica, né, tão agarrado neles? Porque a gente pensa que ainda tem muito tempo, e nós não temos. A gente vê tantas pessoas, e eu também gosto de assistir. Na vinda para cá eu estava falando, eu gosto de assistir jogo de futebol, eu gosto de torcer para o meu time, mas isso não pode me impedir de adorar a Deus. Isso não pode ser um ídolo na minha vida. Sabe por quê? Porque quando nós morremos,
o time vai continuar jogando, o time vai continuar no campeonato, e eles não vão nem saber que eu morri. Por quê? Porque eles nem sabem que eu existo. Sabe o que é isso? Entretenimento em excesso. É bom? É, mas não é tudo. Aquilo que nós guardamos, né, para usar somente em ocasiões especiais. E quem disse que essa ocasião vai chegar? Quem pode afirmar isso? A palavra de Deus fala que a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. A gente não sabe se aquilo que a gente está guardando para uma ocasião especial vai ser usado. Minha prioridade aqui nessa vida, eu espero que a sua prioridade, que a nossa prioridade não seja apenas com as coisas dessa vida, não seja apenas naquelas 5 etapas que eu falei, de respirar, comer, beber, se vestir, morar, estudar, trabalhar, ter conforto. A vida é muito mais do que isso. A vida é relacionar, relacionamento, se relacionar com Deus. A palavra de Deus nos diz que se nós esperamos em Cristo somente para este mundo, nós somos mais do que os miseráveis. Sou o mais miserável de todos os homens se eu esperar em Cristo somente nessa vida. Por que ele fala isso? Porque existe outra vida, existe a vida eterna. Os irmãos que nós citamos aqui, eles tinham a convicção, a certeza que eles iam ressuscitar, porque o mestre deles ressuscitou, porque o nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo, ressuscitou. Eu tenho que entender aquela música que eu citei no começo, que fala: quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. E minha esperança é que você esteja sabendo viver, para mais tarde não sofrer. Porque se nós não entregarmos a nossa vida hoje, agora, nos dias atuais, ao Senhor Jesus, entregarmos enquanto estamos vivos, mais tarde nós vamos sofrer. Não sei se o autor dessa música pensava nisso, mas essa é a realidade. Se nós não entregarmos nossa vida ao Senhor Jesus Cristo e vivermos para Ele e servirmos somente a Ele, mais tarde nós iremos sofrer, e um sofrimento eterno. Mas não precisa ser assim, porque o dom gratuito de Deus, o presente de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Para terminar, eu queria deixar um versículo da palavra do Senhor Jesus. Não importa com a versão da sua Bíblia, não importa com a sua religião. Se você for lá no livro de Isaías, no capítulo 55, versículo 6, você vai encontrar o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Meus amados, você pode invocar Deus agora. Nós podemos invocar Deus agora. Ele está perto de você. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque talvez você não possa fazer amanhã. Pense nisso. Vamos louvar a Deus. Uma música que diz fala exatamente sobre a nossa existência. Se não for para adorar a Deus, para que eu nasci? Será que a vida consiste só em respirar, comer, beber, morar, se vestir, trabalhar, estudar e ter conforto? Paulo diz que nós seremos os mais miseráveis se nós assim pensarmos, se nós confiarmos em Cristo só para isso. Existe uma vida eterna em Cristo Jesus nos aguardando. Vamos cantar, se não for para te adorar. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Não for pra te adorar, para que nasci. Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero
Amém. Vamos orar agora. E eu espero que você tenha entendido, que o Espírito Santo do Senhor tenha falado ao seu coração da necessidade de saber viver. E a gente sabe viver, a gente só sabe viver realmente quando entrega a nossa vida ao Senhor Jesus. Vou pedir ao irmão João Luiz que esteja nos elevando a Deus em oração neste momento. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado porque ouvimos a Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra é vida em nós. Aleluia, Senhor. O que explica nós estarmos aqui numa segunda-feira à noite é ter sede para conhecer mais da Tua palavra, conhecer mais a Tua presença. E por isso te agradecemos, Pai. Amém, Senhor. Agora queremos clamar por aqueles que ouviram essa mensagem e que ainda não tiveram uma experiência contigo, que ainda não reconhecem somente a Jesus Cristo como o Senhor. Pedimos que nessa noite Tu envies o Teu Espírito Santo para tocar Jesus. Nesses corações, nessas mentes, para revelar aquilo que Tu revelaste a nós um dia, Senhor. Sim, Pai. Que só Tu és o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, Senhor. Mostra para essas pessoas, meu Deus, que a vida não é só, como foi dito aqui, comer, beber, vestir, ter bons carros, boa casa, ter prazer. A vida é muito mais do que isso. Verdade, Senhor. A vida é lembrar que um dia nós estaremos diante da eternidade. Senhor, toca pelo Teu Espírito na mente e no coração daqueles que ouviram a Tua palavra, para que eles reconheçam a Jesus como Senhor e entreguem suas vidas a Ti, para que sejam salvos, meu Deus. Nós clamamos por essas vidas. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, Senhor. Que Deus possa estar nos abençoando, que Deus possa estar te abençoando e abençoando a sua família. Amém. Culto ao vivo na TV. Oferecimento: Mecânica Tavares, mecânica em geral, 3362-1471 e 99276-8506.